Telespectador, meu nome é José Mojica Marins, cineasta. Hoje vamos conhecer um mestre por excelência da escola italiana de terror, Mario Bava. Numa época em que muitos queriam um cinema moralizador, com temas como amor, a família e a amizade, Mario Bava surgiu como um criador de imagens violentas, eróticas e de terror. O trabalho de Bava foi precursor de filmes como Sexta-feira 13, Alien, o Oitavo Passageiro. Mas infelizmente esse diretor não conseguiu em vida a fama que outros alcançaram. E aí, que tal essa bela introdução aí de José Mojica Marins, popular Zé do Caixão? É bacana ter essa introdução dele, né? Porque ele fez essa introdução para um documentário Maestro do Macabro, do Mario Bava, que é o nosso tema aqui dessa palestra. E os dois, eles têm algumas similaridades, né? Então, os dois fizeram aí o relativo sucesso, né? Nos anos 60, se especializaram no terror, né? No suspense e terror. E é bacana você ver dois diretores contemporâneos, né? E que fizeram aí, que trabalharam muito com baixo orçamento, como aconteceu bastante com o Mario Bava. Isso foi só uma introduçãozinha, né? Para mostrar um pouquinho aí dessa palestra. Eu sou o Paulo Marques, sou editor do Formiga Elétrica, e eu vou falar sobre o legado de Mario Bava. Bom, falando em Mario Bava, né, a ideia aqui é falar um pouquinho do que vai ser essa palestra. Né? O Mario Bava, ele foi um diretor aí que trabalhou durante 2 décadas, né, basicamente, aí como diretor efetivo mesmo, né, fez 22 filmes. Então, vamos dizer assim que ele é um diretor, né, com produção, um diretor frenético, né, de produções frenéticas aí, né, fazendo em grande parte mais de um filme por ano. Mas eu vou focar aqui na parte que ele é mais marcado, né, dentro do cinema, que é o terror, né, o terror e o suspense. Principalmente em alguns subgêneros, né, 3 subgêneros aí principais do Mario Bava, né, que é o terror gótico, né, onde ele teve a maioria dos seus filmes, né, então o tipo de filme que ele mais trabalhou, o giallo, né, que a importância do Mario Bava nesse subgênero é fundamental, tanto é que ele foi realmente o criador, né, desse subgênero, que posteriormente foi trabalhado bastante pelo Dario Argento, entre outros diretores italianos. E também o slasher, né, que aí há controvérsias, né, existe um filme específico do Mario Bava, que se ele realmente influenciou tanto, né, esse subgênero ou não, né? Eu acredito que sim, e muita gente também acredita que sim. Tá? Hoje, né, a gente não tem disponível tantos materiais relacionados a Mario Bava para fazer qualquer tipo de estudo. Né? Existem alguns documentários no YouTube, né, documentários muito interessantes. Esse documentário do Maestro do Macabro, que foi apresentado, né, pelo José Mojica Marins. Mas não existe tanta coisa. Os documentários que existem têm aí comentários de grandes diretores, né, que veneram realmente o trabalho dele, tanto Martin Scorsese, Joe Dante, John Carpenter, Quentin Tarantino também. Então todos eles, dentro desses vídeos, né, desses documentários, falam um pouco, né, do diretor e da influência que ele também causou nos próprios filmes desses diretores. Mas o interessante é que existe um lançamento, né, um livro de mais de 1000 páginas, que foi lançado em 2007, pelo pesquisador, né, e historiador cinematográfico Tim Lucas, lançado lá fora, não lançado aqui no Brasil, infelizmente,
mas é um trabalho de um apuro visual sensacional, né? Bem semelhante ao apuro visual que Mário Bava conseguiu empregar nos seus filmes também. Infelizmente não foi lançado, né, no Brasil, como eu falei, mas parece que ele foi um gatilho, né, para trazer de volta e mostrar ao público em geral quem foi Mário Bava, né? Porque até então, possivelmente antes de 2007, Mário Bava era considerado um diretor menor, um diretor de filmes B, talvez, mas esse lançamento, né, onde você tem diversas imagens de filmes, críticas, entrevistas com diversos pessoas que trabalharam com Mário Bava, com diretores, o próprio Scorsese faz um prefácio nesse livro, né, mas ele é muito bem acabado, né, muito bem feito, e eu acho que isso realmente fez com que tenha gerado aí para Mário Bava logicamente, né, ele faleceu em 1980, mas trouxe para ele mais nome, né, dentro do cinema, né, e principalmente no cinema que ele mais trabalhou, que foi o suspense e terror. Bom, Mário Bava ele nasceu em 1914, né, filho de Eugênio Bava, né, o seu pai ele sempre foi especialista, né, em efeitos especiais, principalmente na época do cinema mudo, né, porque obviamente, né, o Mário Bava começou a trabalhar quando o cinema já era falado, mas é importante dizer que a influência do seu pai é muito grande, né, porque é uma família já envolvida com o cinema, então ele era especialista em efeitos especiais e principalmente na parte de fotografia, né, onde primeiramente, né, o Mário Bava vai se especializar nessa área, né, de fotografia. Mas o que é importante falar é que até os 20 anos, Bava ele era um pintor, né? Então ele queria seguir essa parte mais artística, né? E eu acho que isso contribui muito para os seus filmes, né? Porque os seus filmes são mais lembrados na parte visual do que exatamente na parte de roteiro, né? E de atuações. Então essa parte visual que ele conseguiu empregar, né, em seus filmes, eu acredito que tenha sido muito por esse background dele, né, de pintor, né? Então, a partir dos anos 40, né, ele se firmou, ele saiu, né, deixou de lado um pouquinho essa parte da pintura, começou a trabalhar com fotografia no cinema, trabalhou em diversos filmes pequenos e médios, né, nos anos 40 e 50, mas isso deu para ele aí uma sabedoria muito importante dentro do cinema. E o que foi interessante é que a partir do meio dos anos 50, o Mário Bava foi conhecido como um salvador de filmes problemáticos, né? O salvador da pátria, porque assim, ele teve alguns filmes nessa época em que ele era diretor de fotografia, só que ele foi utilizado muito para terminar alguns filmes, né? Alguns filmes em que diretores como Ricardo Freda, Jacques Tourneur, né, eles tinham alguns arranca-rabos, né, com a produtora italiana, que é a Galatia Filmes, e eles não finalizavam o filme, né, então sobrava para Mário Bava ter que finalizar em curto tempo. Então isso aconteceu tanto com o primeiro filme que ele realmente co-dirigiu, que foi Os Vampiros. O Mário Bava participou, né, esse filme Os Vampiros, que é o primeiro filme de terror falado italiano, né? Então aí já tem sim o pioneirismo, né, do Mário Bava nesse sentido. E é importante falar que é o primeiro filme italiano falado, né, de terror, e foi só lançado, né, em 1957, porque ele era o tipo de filme, gênero que não era muito bem visto na época, né, na Itália, né, anterior, né, nas décadas anteriores, onde tinha, né, a Itália fascista, né, a Itália de Mussolini, e esse tipo de gênero não era muito bem visto, né? E passado, né, essa parte, Mário Bava foi pioneiro nisso, junto com Ricardo Freda, lançou Os Vampiros. É um filme que tem suas falhas, né, mas a gente já consegue perceber um pouquinho da ambientação, né, do visual, em que Mário Bava irá empregar um pouco mais, né, e muito melhor nos seus filmes posteriores. Diz a lenda, né, que ele fez mais do que de 50% da direção desse filme, tá? E não só nesse filme, como ele também salvou, né, vamos dizer assim, O Gigante da Maratona, que é um filme épico do Jacques Tourneur, que foi em 59,
outro filme do Ricardo Freda também, chamado Cautique, o Monstro Imortal. Todos filmes em que eles brigavam com a Galatea Filmes, que era a produtora italiana, e não terminavam o filme e deixavam para a Bava finalizar. Então, aí, nada mais justo, né, essa produtora, né, a Galatea Filmes, vendo aí como o Mário Bava trabalhava, né, o exímio diretor de fotografia que ele já era, né, e a experiência que ele já estava adquirindo na direção, nada mais justo do que ela propor para ele, né, para Mário Bava, fazer o seu primeiro filme oficial, né? E aí então nasceu em 1960 o filme A Maldição do Demônio, também conhecido como A Máscara de Satã, né, em italiano La Máscara de Demônio, e Black Sunday, né, que depois foi lançado aí no mercado internacional. Então, assim, o Bava lançou seu primeiro filme com 46 anos de idade, né? Então já estava avançado para ser um diretor, né? Então já não era nem um menino. E toda a sua experiência, né, como fotografia, né, e trabalhando como assistente de direção, fez com que ele lançasse um filme primoroso, né, um filme sensacional, né, um filme gótico, né, um terror gótico, né, onde tem a história de uma bruxa, né, que ela é condenada, depois ela retorna, né, ela se torna uma morta-viva, né, passado alguns momentos dentro do filme. Mas o clima do filme realmente é impressionante, né, para um filme de debut, né, de um diretor, realmente impressiona, tanto nas cenas, né, que são muito interessantes, o visual, o preto e branco, a fotografia preta e branca é espetacular. E tem realmente cenas muito poderosas, muito impressionantes, né? A primeira cena é realmente sensacional, que eu inclusive vou colocar aqui como... vou disponibilizar aí para vocês poderem ver um pouquinho desse trabalho do Mário Bava, porque ficou marcado muito, né, para o diretor o início de filmes de uma forma marcante, né? E no Maldição do Demônio não é diferente. Então é uma cena gore, né? Uma cena até um pouco pesada para a época, inclusive na versão americana, quando eles foram lançados, né, pela IP, né, American International Pictures. Quando eles lançaram, eles cortaram algumas partes dessas mais gore, né, para lançar, porque a IP trabalhava muito com o público adolescente, né, então lançavam filmes de terror para adolescente. Então, cenas muito gore, elas eram cortadas, né, e eles fizeram isso depois para lançar no mercado internacional. Mas falando da cena, é muito interessante, é uma cena marcante, é uma cena pesada. A decupagem dela é impressionante, porque você, ao mesmo tempo, você acompanha a pessoa que vai pregar a máscara dentro da bruxa, e você vê também, tem o olhar do ponto de vista da bruxa ao mesmo tempo, né? O Bava vai alternando isso, e realmente é muito impressionante. Eu vou deixar aí com vocês essa cena agora para vocês poderem ver essa maestria do mestre do macabro. So that the wind will obliterate all trace of her existence. No! Greyabi! It's I who repudiate you, and in the name of Satan I place a curse upon you. Go ahead, tie me down to the stake, but you will never escape my hunger, nor that of Satan! The unchained elements of the powers of darkness are lying in ambush. Beware, Greyabi. My revenge will strike down you and your accursed house, and in the blood of your sons and the sons of their sons I will continue to live, immortal! They will restore to me the life that you now rob from me! I shall return to torment and destroy throughout the nights of time! Bom, aí vocês puderam acompanhar aí essa cena, né? O filme é recheado de outras cenas tão importantes quanto, né? Que realmente são marcantes.
Mário Bava também ficou conhecido a partir desse filme como uma pessoa que lançava, né, beldades dentro do cinema. Nesse filme lançou Barbara Steele, que ficou muito conhecida em outros filmes de terror, principalmente filmes da Hammer, né? Trabalhou aí com outros diretores, né? E ela tem um papel muito, ela é a bruxa no filme, né? Tem um papel muito especial e ela realmente tem uma atuação muito boa. A gente vai ver mais para frente que a atuação talvez não seja a direção de atores, né, talvez não seja nas partes mais importantes, né, do Mário Bava, né? Bom, lançado esse filme, né, um filme que teve aí um orçamento de $100 mil, né? É um orçamento razoável, nem tão baixo, né, para os padrões normais, mas para filmes B nem tanto, mas teve um faturamento de milhões. Então foi realmente um sucesso, mostrou que o Bava não veio para brincar, né? Um diretor importante. Isso fez com que ele, nessa área do terror gótico, né, tivesse o aval, né, tanto da distribuidora da IP, né, distribuidora americana, para fazer mais um filme, né, dessa vez colorido, que foi o Black Sabbath, né, que é As Três Máscaras do Terror, que é um filme que já trazia, né, trouxe, né, um ator já bastante respeitado, né, tanto pelo cinema da Hammer, né, quanto pelo cinema de Hollywood, que era o Boris Karloff, né. Ele apresenta, né, o filme é feito em 3 episódios, ele faz uma apresentação e participa de um dos episódios, ele é um vampiro dentro de um dos episódios, né. É um filme bastante interessante. Aí a gente já vê o uso das cores, né, do Mário Bava, e são filmes bem distintos, né, então por isso que realmente o nome é Três Máscaras do Terror, né, e ficou conhecido como Black Sabbath, né, como um nome internacional. Aliás, é interessante falar que o Black Sabbath foi criado inclusive pela IP, né, pela American International Pictures, mas para entrar como o Black Sunday fez sucesso, eles quiseram, né, montaram um nome Black Sabbath para ficar bem semelhante, né, e também trazer, né, o sucesso aí para esse filme. O filme são 3 histórias, tá? A primeira história pode até ser comparada com um diálogo, né? É um filme, lógico, um curta, né? Uma pequena história, mas é uma história de investigação, né? Um mistério, na verdade. A segunda história é essa história do vampiro, né? Do Boris Karloff, que já leva para o lado mais gótico, né? Do Mário Bava. E a terceira história é uma história de terror sobrenatural, que para mim é a melhor história dos 3. Ponto interessante desse filme, existem, né, para esse filme 2 versões, né, que foram lançadas, né, uma versão italiana e outra americana. A versão italiana eu recomendo, é muito mais interessante do que a versão americana, que eles curiosamente eles mudaram completamente o rumo do primeiro episódio com uma nova edição, né? Então realmente estragaram esse episódio na versão americana. Então a versão italiana, existe o episódio chamado O Telefone, onde uma mulher, né, ela é lésbica no caso, então tá aí mais um tema polêmico, né, que o Mário Bava, já utilizando nesse filme, irá utilizar em outros filmes também. Ela é lésbica, né, tem um caso com uma outra mulher, e só que acontece que o seu marido ele está preso, né, não fica muito claro exatamente o que aconteceu, né, e só que ele começa a ligar para ela, né, dizendo que ele estava solto, né, e que ele iria atrás dela, né, para uma espécie de vingança. Só que o curioso nisso é que na versão americana, a edição que eles criaram, eles fizeram com que esse marido não estava preso e sim estava morto. E o que ele estava voltando dos mortos para assombrar essa mulher. O relacionamento lésbico, né, não existe nessa edição americana. E, para ser sincero, o episódio fica sem sentido, né? E por isso que realmente eu não recomendo essa versão americana. Mas o episódio mais interessante desse filme é o episódio chamado A Gota d'Água, que inclusive eu vou colocar uma das cenas desse filme agora, que é muito interessante a sonoridade que o Bava cria, né? Além da cor, né? Como ele abusa, né, das cores, usando diversas cores no mesmo plano.
ele cria esse visual, cria a atmosfera e cria uma sonoridade muito interessante. Então essa gota d'água, existem diversos momentos em que você só ouve ela, né? Então você tem o silêncio e somente a sonoplastia dessa gota d'água, que realmente é assustadora, né? É uma coisa tão simples, mas que dentro do filme se torna assustadora. Então confira aí. Bom, e assim, só para finalizar sobre esse Black Sabbath aí, né? O que é interessante também falar da diferença dessas duas versões é que na versão italiana o final do filme com Boris Karloff é uma cena em que mostra que o filme é como se o filme fosse uma brincadeira, né? Então o Boris Karloff na cena final ele está cavalgando, está num cavalo, né? Cavalgando. E ao mesmo tempo que ele vai dando adeus, né, ao público, né, dentro do filme, a câmera ela vai se afastando e mostra que na verdade esse cavalo é um cavalo de brinquedo, né, e mostra as outras pessoas, todo o cenário por trás, né, todos os bastidores do filme, enquanto a câmera vai se afastando. Então mostra que como se fosse o filme é um filme de terror, e que no final das contas o Mario Bava quis mostrar para o público, ó, legal, é filme de terror, te assustou, ok, mas não deixa de ser um filme, é tudo uma brincadeira. Bom, aí nesse mesmo ano, né, em 1963, o Bava lançou o Chicote e o Corpo, The Whip and the Body, que é mais um filme de terror gótico, onde ele trouxe mais um figurão aí de filmes de terror, né, que era Christopher Lee, que ele já vinha fazendo filmes de Drácula pela Hammer e iria fazer diversos outros mais pela frente. Então trouxe aí mais um ator de peso, né, para essa produção, que eu particularmente gosto muito, acho superior ao Black Sabbath, principalmente pelo clima. Ele tem um clima mais sombrio do que o Black Sabbath, talvez usando menos das cores mais exacerbadas, né, que ele usou nesse filme anterior. Mas o interessante desse filme é que ele traz mais uma polêmica, né? E tanto é que fez o filme ser proibido em diversos países, que é o sadomasoquismo, né? Então esse personagem do Christopher Lee, né, ele tem uma relação, né, com a esposa, né, do seu irmão, né? Então uma relação incestuosa, né, nesse caso, só que é uma relação diferente, né? Porque ela gosta, como o filme já diz, né? O chicote e o corpo, né? Ela gosta do sadomasoquismo, né? E dentro do filme você vê essa cena, existem cenas que mostram isso de forma bem explícita, né? E mostram a personagem gostando da cena, né? Então, assim, para a época, certamente foi são cenas, né, pesadas, né? Tanto é, como eu já falei, o filme foi proibido em alguns países. Mas é muito interessante, né, você ver, né, essa ousadia do diretor,
E a forma como ele filma é muito interessante, né? Uma das cenas, que é essa cena onde acontece essa cena sadomasoquista, você vê uma brilhante edição, né, que ele faz, ida e volta, né, mostrando o próprio Christopher Lee e com a personagem feminina, né, nesse momento, né, de que ela está em êxtase, né, vamos dizer assim. Call him and tell him you've always been mine. No, I don't want you. I don't want you. I've come back for you, and to get my revenge on all those who hate me. Bom, como eu falei, né, esse é um dos filmes aí bem indigestos, né, do Mario Bava, né, que ele fez para o público, né, mas é extremamente interessante, a narrativa dele é muito boa, né, o clima é super, a atmosfera dele é muito legal, né, vale a pena, eu acho ele um dos melhores filmes que o Mario Bava já fez, né, e mais uma curiosidade desse filme é que ele foi lançado aqui no Brasil na época como Drácula, o vampiro do sexo, né? Principalmente por essas cenas mais eróticas que existem nesse filme, né? Mas assim, de qualquer forma é um nome apelativo, né? Sem dúvida, e não faz jus à história e à ideia do filme, né? Então é mais um dos títulos aí bizarros que se criam aí pro cinema, dentro do cinema. Bom, em 1966, aí continuando essa linha do terror gótico, né, deixando ainda de lado, né, os outros subgêneros que brilhantemente também o Bava fez, o Mario Bava lançou Operazione Paura, que é em inglês Kill Baby Kill, e aqui no Brasil foi lançado como Ciclo do Pavor, que é um terror gótico que já de cara mostra aí uma das marcas, né, de Bava, que é aquele início marcante. Então, isso talvez mais até do que os outros filmes, né, porque de cara, na primeira cena, você já tem um grito, né, da personagem que vai morrer nessa primeira cena. O assassino em si é uma garota, é uma menina, né, que é uma menina que já morreu, né, é um filme sobrenatural. Então aí já temos aí, né, mais uma polêmica de Mario Bava, né, onde tem uma criança sendo a assassina do filme, mas estão lá todos os elementos que Mario Bava se aperfeiçoou, né, tanto as cores, o visual, né, toda aquela atmosfera, né, a criação a névoa, né, que permeia, né, boa parte do filme, né, os cenários que são muito interessantes também, esses cenários antigos, né, do século XVII, século XVIII, estão presentes nesse filme, tá? A narrativa dele é também interessante, né? Existe um mistério, né, dentro desse filme que depois vai ser revelado no final, mas eu vou até mostrar uma das cenas aqui do filme para vocês terem essa ideia. E essa cena, né, que é uma cena muito interessante que eu separei para mostrar para vocês, mostra um pouquinho do desespero do protagonista, né, lutando contra algo sobrenatural, né? Então a gente vai ver uma cena em que ele parece preso dentro do mesmo local, onde ele sai e volta, ele não consegue sair desse local. Então vamos ver essa cena. Venite. Vengo nella sua stanza tutte le sere. Ecco,
È qui che giocava. Era piena di vita, felice, sempre spensierata. Le piaceva specchiarsi. Ma non arrivava e doveva alzarsi sulla punta dei piedini. Era la sua preferita. Tutto è rimasto come lei lo lasciò, con le sue bambole. Ne aveva molte. Melissa! Melissa! Bom, então vocês viram essa bela cena, né, criada pelo Mario Bava, né, toda a atmosfera super interessante que ele conseguiu criar, né, e essa agonia, né, essa agonia do protagonista muito bem filmada. E a gente consegue ver isso, né, e eu vou mostrar em outras cenas depois, alguns filmes e seriados, né, alguns diretores renomados também, que se utilizam de ideias do Mario Bava para também criar em seus filmes, né? Uma dessas criações, uma dessas talvez cópias, né, que a gente possa falar, ou inspiração, nesse caso, faz parte do Twin Peaks. Eu vou mostrar essa cena agora, que tem muita semelhança com a cena anterior que eu mostrei do Ciclo do Pavor, tá? Bom, legal. Esse realmente é um filme também bastante interessante do Mario Bava. É considerado pelo próprio Martin Scorsese como o melhor filme dirigido por ele, né, pelo Bava. Eu tenho meus preferidos, né? Esse não está entre os meus preferidos, mas é também um grande filme. Mas vale aí o comentário da preferência de um grande diretor como Martin Scorsese. Bom, aí dando sequência, né, ao terror gótico do Bava, ele fez uma pausa, né, começou a fazer diversos filmes, né, freneticamente fazendo filmes de diversos estilos. Ele foi voltar em 1972, né, só que é um gótico contemporâneo, né, então não tem aquele cenário, né, aquele ambiente século XVIII, né, século XVII, século XVIII.
Então, a gente teve aí, o nome desse filme é Baron Blood, né, que é Os Horrores do Castelo de Nuremberg, né, que foi chamado aqui, que é um filme que eu considero menor, do Bava, principalmente em alguns momentos eu acredito que o roteiro não faça tanto sentido, assim, mesmo que ele consiga, né, empregar alguns momentos muito interessantes no filme, mas ele não foge muito de alguns clichês, né, onde você tem o barão, né, que ele retorna dos mortos, né, ele vai atrás aí dos personagens, né, os personagens principais, tá? Mas eu considero um filme menor, mas o interessante desse filme é que ele teve uma repercussão muito boa, né, então ele teve uma bilheteria muito boa, né, então ele rendeu bem, e foi o primeiro filme em parceria com Alfredo Leone, né, que é um produtor que o Mário Bava nos próximos filmes também vai trabalhar, e vai ter uma polêmica no próximo filme que eu vou comentar, que é o Lisa e o Diabo. Mas foi o primeiro filme com Alfredo Leone, e esse sucesso, né, do Baron Blood fez com que o Alfredo Leone desse uma carta branca, né, pro Mário Bava fazer o próximo filme, né. Então eu acredito que a grande vantagem desse filme, né, por eu considerar um filme menor, foi mais pelo fato de ter realmente liberado para a Bava fazer um filme que é um dos seus melhores, né, na minha opinião, que é o Lisa e o Diabo. Bom, Lisa e o Diabo é um filme de 1973, né, um filme do ano seguinte, é um excelente filme, que também é gótico, porém de uma forma contemporânea, né, você tem a personagem principal, que é Elke Sumner, né. Ela, na história, ela é uma turista, né, que está em Roma, onde ela vê aí um quadro, né, uma escultura, né, onde tem dentro dessa escultura o diabo, né, e a partir desse momento que ela vê o diabo, coisas, situações e cenas surreais começam a acontecer com ela. Bom, e para exemplificar um pouquinho, né, a beleza desse filme, vou colocar duas cenas aí para vocês. Uma cena que mostra um pouco do abuso de cor, né, que o Bava faz, e outra cena que é um pouco mais gore, que é a cena do atropelamento, né, que é um atropelamento que demora para acontecer, né, então demora para terminar, né, então é uma cena pesada, mas mostra aí um trabalho de edição também muito interessante do Mário Bava. Então vamos ver. Perché? Io posso aiutarti. Non posso partire adesso. Voglio restare con Giorgio finché non sarà sepolto. Ti ho detto di salire. Il romanzo è finito adesso.
E nesse filme também, o Bava usa muito da composição que ele faz em outros filmes, né? Principalmente nos filmes góticos, que mostra muito a decadência familiar. Então, nesse filme a gente vê muito disso também, né? Então, existe a família, né, que já foi, né, grande coisa no passado, que hoje em dia já não é, né? Existem vários problemas. E isso acontece muito nos filmes anteriores também, que eu acabei não comentando, mas existe muito nos filmes anteriores do Bava, né? Ele gosta de trabalhar muito essa parte, essa discussão da família, né? Das famílias decadentes, né? E ele faz isso. E outro ponto interessante também é que nesse filme nós temos aí como, né, a atuação do diabo, né, o Telly Savalas, né, que ficou conhecido aí depois como pelo seriado Kojak. E o que é interessante nesse filme também, primeiro que a atuação dele é muito boa, né? E traz até um lado meio cômico para esse personagem, né? Em alguns momentos, né? Então o Bava, além de fazer essas cenas mais pesadas, ele quebra um pouco o clima aí com o personagem do Telly Savalas em certas cenas que ele aparece de uma forma meio cômica até, né? Que às vezes você até quer dar uma risada, mas assim, nada demais, não que o filme seja uma comédia, obviamente, mas casa bem com a história, com a ideia. E foi o filme que o Telly Savalas ficou marcado dentro do Kojak, né? Principalmente quando foi o filme que ele apareceu chupando o pirulito, né? Então, que depois uma marca registrada do personagem dele como Kojak no seriado, né? Mas a primeira vez que ele apareceu assim foi nesse filme Elisa e o Diabo. E assim, só que infelizmente o filme ele ganhou nome mais depois, né? Porque ele demorou para ser lançado, né? Ele acabou não sendo lançado na época, por ser um filme difícil de entender, né? Um filme confuso, né? Então ele acabou realmente não sendo lançado de cara, né? E aí que aconteceu o mais curioso, né? Ou talvez o pior, né? Dentro da filmografia do Mário Bava. Né, o filme foi exibido em Cannes, né, não teve boa aceitação por essa narrativa estranha, né, que o Bava criou. E o Alfredo Leone, né, o produtor aí, que pensava muito, né, obviamente como todos os produtores, pensam muito na rentabilidade de um filme, decidiu não lançar o Elisa e o Diabo e fazer a morte do filme Elisa e o Diabo, né? A morte no seguinte sentido: quando a gente teve o lançamento em 1973 do Exorcista, né, e foi um tremendo sucesso, né, internacional, tanto é que é um dos filmes, talvez um dos mais rentáveis, né, no gênero terror, o Alfredo Leone, né, decidiu fazer com que o Elisa e o Diabo tivesse inserções de cenas de exorcismo para tentar explicar um pouco do surrealismo do filme. Se você assiste esse filme da forma reeditada, que se tornou, né, o nome do filme se tornou A Casa do Exorcismo, você vê que o filme não faz sentido, né? Essas inserções que tentam explicar algumas confusões dentro da história, inserindo essa parte de exorcismo, inclusive foram filmadas com a própria Elke Sommer, né, e filmada a contragosto pelo próprio Bava e o Alfredo Leone também. Como falei, fez com que o filme não fizesse sentido, né? Mas ele foi lançado, foi no embalo do Exorcista, teve uma rentabilidade razoável, mas o filme é péssimo, né? Essa edição ficou péssima, e aí só décadas depois que realmente conseguiu, foi lançado, né, o filme Elisa e o Diabo da forma como ele deveria ter sido feito, né? Então, infelizmente não foi lançado na época, mas pelo menos depois a gente pôde conferir a beleza que é esse filme. Bom, então falamos aí um pouco do terror gótico, né, do Bava, que é a grande parte da filmografia dele está relacionada a esse subgênero, mas a gente não pode deixar de lado, né, o giallo, né, que é um subgênero principal, que está relacionado ao terror italiano, né, na verdade, que ficou muito conhecido principalmente pelo Dario Argento, né, nos anos 70, mas nos anos 60 quem criou esse subgênero foi o próprio Mário Bava. Para vocês entenderem um pouquinho, né, do que é o giallo, né, em si, né, de onde surgiu esse nome. Giallo, na verdade, quer dizer amarelo, né, em italiano, traduzindo para o português, quer dizer amarelo. Muito nas décadas anteriores, né, década de 30, 40, existia uma série de livros policiais italianos que eles tinham capa amarela.
né? E por isso que eles ficaram conhecidos como Giallo nessa época. E todos esses livros, eles traziam histórias policiais, né? Eram livros baratos, né? Então, mas eles traziam histórias policiais que sempre tinham um assassino, onde ele era mascarado ou não, mas era um assassino em série, né? Onde você tinha um mistério que ele seria revelado no final, né? Personagens mulheres sendo mortas, isso é muito comum, inclusive não só na série policial escrita, né? Na literatura, como também nos filmes de Giallo mais para frente, né? Então, aí quando foi lançado o primeiro filme chamado Garota que Sabia Demais, né? Que tem sim muito a ver com O Homem que Sabia Demais, do Hitchcock, e nesse filme essa garota, né, que inicia o filme dentro de um trem e ela está lendo, né, um desses romances policiais, e o filme é sim um romance policial, trouxe aí, deu-se, né, esse nome de Giallo, né, não só para esse filme, como o restante dos filmes italianos, que uma penca de filmes foram lançados depois, né, que tinham um pouco dessa temática, né, do filme policial, onde você tinha um assassino, onde você era revelado depois o mistério, né, quem era esse assassino, geralmente é uma pessoa conhecida aí, né, de quem está assistindo o filme, né. E então o primeiro filme, né, oficial dentro desse subgênero foi realmente esse Garota que Sabia Demais, né, e que foi lançado internacionalmente como Evil Eye, aqui no Brasil também foi conhecido como Olhos Diabólicos. Então o filme conta um pouco disso, de uma garota, né, que ela se depara com um assassino em série, né, e só que o filme, diferente dos diálogos posteriores, onde são filmes que também abusam de cores, né, tem muita parte gráfica, né, existem mortes gráficas também, esse filme é preto e branco, né, só que é uma fotografia preto e branco belíssima, né, feita pelo Mario Bava, é um mistério que é bem coeso, é muito interessante. Tem um final muito bacana, né? Um final que condiz com a narrativa, né? Alguns falam que é um pouco previsível ou não, mas realmente tem a ver com a narrativa e funciona bem para o filme, tá? E a gente eu vou passar agora para vocês aí uma cena dentro do filme que mostra um pouquinho do Bava, um pouquinho da influência que ele teve, inclusive, do Hitchcock, né? Tanto é que o filme tem essa relação com O Homem que Sabia Demais. Mas mostra um pouco do suspense que ele consegue criar, né? A sonoplastia que eu já comentei dentro do filme Black Sabbath, né? Que ele consegue focar num som apenas, né? E é um som tão comum que como ele filma parece tão assustador, né? Que é o caminhar dessa protagonista. E isso a gente vai conseguir ver nessa cena que vamos ver com um exemplo dessa maestria, inclusive do Mario Bava. Is anyone here? Come in. Come in, Signorina. Don't be afraid. You have to come to me. I can't move. Straight ahead. To the last door. Are you alone? No one followed you? You must be careful. Very careful. After all, you have seen too much, haven't you? And your last name begins with D. Now, do you understand? Come in. Don't be afraid. Come in, Signorina. Straight ahead to the last door.
Bom, aí depois desse filme, né, esse filme policial feito pelo Bava, a gente teve aí em 1964 mais um filme giallo e talvez aí a consagração do giallo, que é o Blood and Black Lace, conhecido como 6 Mulheres para o Assassino, né, porque tem todos os elementos que a gente vai ver depois nos outros filmes, inclusive do Dario Argento. É um filme extremamente colorido, é um filme que tem um assassino em série, ele é um assassino mascarado, tem grande parte das cenas das mortes são com mulheres, né, e são mortes gráficas muito bem realizadas, né, você vê o sangue, o vermelho forte, né, o vermelho de uma forma bem chocante, né, você vê nesse filme. E tem o final, né, que é um mistério que é revelado também. Então você tem todos os elementos do diálogo dentro desse filme e de uma forma muito bem filmada pelo Bava, né. A princípio eu vou deixar para vocês uma cena que é uma cena de morte, né, de diálogo, que para mim é clássica dentro desse subgênero, que é inclusive a cena inicial, né, que mostra a cor e mostra a perseguição nessa não é a protagonista, né, é a personagem que vai morrer no início, mas mostra muito do que realmente é o diálogo, né, de como ele é filmado e como ele foi importante, né, dentro do cenário do terror em geral. Então, vamos conferir essa cena agora. Ciao. Isabella, il tuo foulard. Oh, grazie. Ciao. Ciao. E como eu estou falando, né, sobre esse filme, para mim é um dos melhores filmes do diretor, né, tem uma ambientação incrível mesmo, né, e um apuro visual muito bacana. E vou aproveitar para passar para vocês aí mais duas cenas que mostram um pouquinho, né, da ideia do que foi realmente a filmagem do Bava nesse filme. E nesse primeiro vídeo a gente consegue ver a movimentação da câmera, né, que o Bava faz, que é super interessante, bem em sincronia, né, com os atores. E no segundo filme a gente consegue ver os diferentes ângulos que ele usa, né, além mais uma perseguição aí do assassino.
Mas é interessante ver esses diferentes ângulos e o jogo de cores, né, e sombra que ele faz também, né? Então ele alterna sombras e cores, né? Ele vai apagando, né? Ele vai trazendo mais cor e menos cor e vai jogando de uma forma muito bem editada, né? Que você consegue ver aí. Vamos ver essas duas cenas aí. Sbrigatevi ragazze, Greta, ora tocca a te. È tutto a posto lì, Marco? Sì, signora. Bene. Cesaretto, ma dove era finito? Sto qui. Sì, l'ho cercato dappertutto, devo fare sempre tutto da me. Nicole? Cosa c'è? Ti vogliono al telefono. A me? Sì, a te. Franco! Franco! Franco? Franco? Bom, aí houve uma pausa aí do Bava no Giallo, né, a partir de 64, só em 70 ele fazer mais um, né, desse gênero, né, um pouquinho diferente do Giallo comum, né, mas é um filme que tem partes interessantes, né, eu considero talvez um filme menor, né, do Bava. Ele tem a inspiração aí, inclusive num conto clássico, né, um livro clássico da Agatha Christie, que é o caso dos 10 Negrinhos. E é chamado 5 Bonecas para a Lua de Agosto, né, 5 Dolls for an August Moon, que são personagens que vão para uma ilha, um lugar remoto, onde um vai sendo assassinado, né, de uma forma brutal, né, em sequência. Né. Então é bem semelhante ao caso dos 10 Negrinhos, que é isso que acontece na trama da Agatha Christie. Só que o Bava faz aí tem algumas cenas interessantes, algumas mortes também plásticas que são bacanas e interessantes, mas a resolução talvez não convence tanto, né? Ele se torna confuso, não de uma forma surreal, mas confuso na própria trama, na própria narrativa, que mostra que o roteiro talvez não tenha sido tão apurado, talvez pelo fato de 1970 o Bava ter lançado 2, 3 filmes no mesmo ano. Bom, aí em 1970, né, no mesmo ano, o Bava lançou o Alerta Vermelho da Loucura, né, que é Hatchet for the Honeymoon, que eu considero um filme de giallo, mais pelo fato de ser uma narrativa de giallo, onde você tem o detetive, você tem a investigação, você tem a revelação final, porém de uma forma mais uma forma subversiva que o Bava faz, né? Então ele subverte o gênero, né? Porque ele já revela desde o início quem é o assassino. Então você já sabe quem é o assassino, né? Que aí é um psicopata, né? Que ele assassina noivas. E só que assim, o interessante desse filme é que esse personagem talvez seja um dos personagens mais complexos que o diretor tenha criado, né? Porque ele é um assassino que tem um trauma de infância que faz com que ele cometa esses assassinatos. E durante todo o filme a gente vê diversas cenas em que ele vai relembrando do passado, né? E a gente começa a gostar desse personagem, sabe que ele é um psicopata, mas começa a gostar desse personagem porque começa a entender que ele tem um problema, que ele quer resolver e ele vai resolver isso no final, isso vai ser revelado. Existem alguns paralelos que se criaram nesse filme, principalmente até com um psicopata americano, né? Interpretado aí pelo Christian Bale, né? Que com certeza tem, né, algumas ideias aí dentro desse filme do Alerta Vermelho da Loucura, né, do Bava.
E por que não, né, uma minissérie que foi feita pela Globo, com o Miguel Falabella, como um assassino também psicótico, né, que tinha esse fetiche aí por noivas, que eu não sei qual a relação, não sei de onde surgiu a história do Noivas de Copacabana, que é essa minissérie, não sei se surgiu depois ou se é uma história antiga, mas tem realmente muita relação com o Alerta Vermelho da Loucura. E esse filme, ele é interessante, é um filme interessante do Mário Bava, não está para mim entre as melhores, entre os melhores filmes do Mário Bava, mas é um filme muito interessante, porque tem cenas muito, muito bacanas, né, também. Mas o que eu acho mais interessante realmente foi essa mudança dentro do gênero que ele criou, né? Então parece que ele teve uma abertura para fazer um filme diferente, né? E fez. É um filme diferente que também vale a pena. John! Bom, aí fechando aí, né, com o Alerta Vermelho da Loucura, né, o gênero giallo, né, falei um pouco aí do gótico, né, que é o principal do Bava, a criação do giallo, e também tem aí um dos filmes do Bava, que hoje é reconhecido, né, como um filme que marcou, né, e foi uma referência para filmes slasher, que é o Banho de Sangue, filme de 71. A referência, na verdade, principalmente pelas cenas, né? Existem diversas cenas dentro desse filme Banho de Sangue e diversos elementos que foram muito usados dentro do slasher. Logicamente, né, que a gente fala de slasher, a gente vai lembrar de Halloween, vai lembrar de Sexta-feira 13, né? E talvez a consolidação do slasher tenha sido com o Halloween do John Carpenter. Mas muitos dos elementos já vinham sendo criados, né? Por exemplo, dentro do filme do Mário Bava existem diversas mortes plásticas, né, do assassino, né, que foram reprisadas dentro, por exemplo, do Sexta-feira 13 parte 2, e depois eu vou mostrar aí uma dessas cenas, essa comparação, né? O local, né, que é uma baía, né, onde você tem como se fosse um sítio onde as mortes vão acontecendo, como também é reprisado dentro da série Sexta-feira 13. Então existem diversos elementos dentro desse Banho de Sangue que foram aí utilizados também dentro do gênero slasher mais para frente. Algo interessante dentro desse filme é que existem diversos nomes. O filme tem o nome Banho de Sangue, que foi lançado no Brasil, lançado de forma internacional, foi lançado como Bay of Blood, e que é engraçado que o filme Bay of Blood é Baía de Sangue, só que no Brasil foi lançado como Banho de Sangue, né? Não sei se foi um erro na tradução, né, qual a lambança que fizeram, mas é extremamente curioso isso. Mas o melhor nome, o melhor título para esse filme, na verdade, é o título italiano, que é o Reazione a Catena, porque ele faz muito sentido ao filme, né? Porque o filme ele é uma reação em cadeia, né? São diversos assassinatos que vão acontecendo, de diversos assassinos, não é um assassino só, e que parece realmente que é uma reação em cadeia que culmina num final absurdo, né? Um final que mostra se o Bava parece que quis brincar com o público, né? Que eu não vou revelar aqui o final, vale para você assistir. Mas é muito interessante, é muito ousado, né, o final que ele faz. E aí eu recomendo esse filme, para mim é um dos grandes filmes que o Bava já fez, né, não só como referência para os filmes slasher, mas sim pela própria ousadia, né, do momento, né, em 1971 ele fazer esse tipo de filme, um filme com mortes gore, né, com mortes pesadas, mas muito interessante para se assistir, e faz realmente parte aí dos melhores filmes da filmografia do diretor. E eu vou deixar com vocês aí as cenas, né, 2 cenas dentro do filme que mostram um pouquinho dessas mortes plásticas que foram copiadas aí depois pelos filmes slasher,
E vou fazer essa comparação depois com um filme, inclusive, do Sexta-feira 13, parte 2, né, que é uma cópia descarada de uma dessas cenas do Mário Bava. Bom, isso aí foram, né, os gêneros, subgêneros, né, importantes, né, do Mário Bava, mas vale uma menção aí honrosa a 3 filmes do diretor. Um deles é O Planeta dos Vampiros, que é uma ficção, que também é terror, né, que está sendo muito falada ultimamente, principalmente por uma restauração desse filme que foi lançado em Cannes nesse ano, né, porque o filme também ele é extremamente colorido, né, a ambientação que o Bava cria também é muito interessante, e é legal você ver depois de algumas entrevistas do Bava que ele tinha pouquíssimos recursos, né, para criar um ambiente que seria um planeta diferente, né? Então, em uma dessas entrevistas ele menciona que ele criou algumas pedras, né, para criar um ambiente, tinha a máquina de fumaça e usava espelhos para refletir esse ambiente, para fazer com que o planeta fosse uma coisa grandiosa. Então esse filme é um exemplo, né, do que se consegue, né, com um baixo orçamento, criando uma bela ambientação, né, que é uma ambientação de ficção científica, né, de um filme B, né, que é o caso esse Planeta dos Vampiros. Mas ele tem aí, sim, sem dúvida, aí, grandes méritos dentro desse gênero de ficção terror. Outro filme interessante, que é mais na parte tardia, né, do Mário Bava, inclusive foi feito depois aí do Lisa e o Diabo, o Mário Bava já estava caminhando aí para os seus últimos filmes, que foi em 74, que é o Rabid Dogs, que é o Cães Raivosos, que é um filme que dá para traçar um pouquinho do paralelo do que a gente via muito no cinema americano na época, nos anos 70, né? Que é aquele cinema cru, né? Pessimista, realista, né? Então o filme é basicamente, esse Rabid Dogs é filmado praticamente dentro de um carro, onde você tem aí um grupo de assaltantes que sequestra aí uma moça e um pai, né? de família, porque o filho também está dentro desse carro. E durante todo o filme ele é passado praticamente dentro desse carro. Então, e aí tem mortes pesadas, né? Mas o mais interessante é que ele evita um pouco o Bava evita um pouco das suas cores exacerbadas dos seus filmes anteriores,
para fazer uma coisa mais cru, né? Uma coisa mais realista. Tá? Então esse filme também é interessante, vale reconhecer aí como um dos filmes mais bacanas do Mário Bava. Mas teve também, já tinha mais a participação do seu filho, Lamberto Bava, né? Ele já era um assistente de direção, então ele trabalhou bastante nesse filme. E principalmente no último filme do Bava, que é o Choque, de 1977, que para mim é o filme mais fraco dele, que é um filme sobrenatural, que faz uma mistura de vários clichês. Aí usa exorcismo, usa voodoo, né? Existe aí uma casa onde o porão é o lugar mais misterioso, né? Então, assim, tem alguns clichês que já estava sendo muito usado em outros dos seus próprios filmes, em filmes da Hammer, por exemplo, ou de Hollywood. Mas a narrativa ela é fraca, as atuações são fracas também. Então, para mim, é o filme mais fraco dele, mas é o último filme dele, tem muito da direção do Lamberto Bava também nesse filme. E já dá para perceber que realmente ele já estava no fim aí da sua filmografia. Então, o interessante é que a sua filmografia, ela durou, como diretor, né, durou 2 décadas, né, de 60, começando em 1960 e terminando em 1977, fez 22 filmes, né, então realmente é uma produção frenética de filmes, finalizando com Choque, né, e aí em 1980 ele auxiliou Dario Argento, inclusive no filme Inferno, né, que é a Mansão do Inferno, para no mesmo ano ele falecer, né? Ele teve um infarto em 1980, faleceu, mas teve aí como essa contribuição dentro do filme do Dario Argento, mas já estava aí realmente no final aí da sua vida. Mas fica aí um legado, né, que hoje está sendo muito mais valorizado do que era antigamente. Antigamente ele era muito considerado um diretor de filmes B, mas até pelo lançamento do livro do Tim Lucas em 2007, né, o reconhecimento de grandes diretores, né, vendo nele aí uma pessoa de muita referência dentro do terror. E no Brasil, o lançamento de cópias remasterizadas, né, que inclusive eu tenho aqui até alguns exemplos, né, que Arte de Mário Bava, Black Sabbath, entre outros, toda a filmografia do Mário Bava. A gente consegue ver cópias que dão um destaque muito maior para o que Bava, né, fazia, né? A qualidade é muito melhor, né? Tanto na parte do áudio quanto na parte visual. Essas cópias a gente consegue ver, né, a importância que Bava teve dentro do gênero terror, né? Tanto no gótico, quanto no giallo, quanto no slasher também. Então, todo esse movimento pró-Bava que surgiu aí dentro desse século fez com que a gente realmente possa valorizar muito mais esse diretor e entender um pouco dessa contribuição que ele fez aí para diversos diretores que utilizam muito aí e são influenciados muito por ele hoje em dia. Bom, então isso foi um pouco aí sobre a filmografia do Mário Bava, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei anteriormente, sou editor do site Formiga Elétrica, que é um site de cultura pop. Acessem o nosso site, acessem também as nossas redes sociais, acesse também o nosso canal no YouTube. E fica aí um agradecimento especial para o Conacine por essa oportunidade e um abraço.